eternidade, príncipe da paz, Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, Deus forte. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor. Amados irmãos da Fonte de Negueb, que a paz de Deus invada a tua casa, teu lar hoje, nesse dia. Para você também que está aí no YouTube, no Facebook, clicou nesse vídeo, que a paz de Deus invada a tua casa. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem de perseverança e de coragem. Está em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 39, e começa assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Esse novo e vivo caminho que a Bíblia fala aqui nada mais é do que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu pelos meus e pelos seus pecados, foi aberto um novo e vivo caminho. E hoje você tem livre acesso para falar com Deus, e hoje você pode se alegrar por esse privilégio. Versículo 22 fala assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza e esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Quando a Bíblia fala aqui de corações aspergidos pelo sangue de Jesus, eu entendo como se Jesus borrifasse em nossos corações, tivesse um borrifador, e ele borrifasse em nossos corações o sangue dele. Em Romanos 5,5 também fala disso, né? E esse sangue, ele é a resposta da nossa fé. E nesse tempo de dificuldade, nesses tempos difíceis que nós estamos enfrentando, que a gente possa crer nessa palavra, no versículo 23, que fala que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. No 24 fala assim: e consideremos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então a Bíblia nos ensina a incentivar o amor, incentivar as boas obras, a nos encorajar, né? Mesmo a gente estando longe, mesmo as portas do nosso templo, da nossa igreja estando fechada, mas que mesmo longe a gente consiga estar perto aí, né? Dos irmãos pelo WhatsApp, pelo Facebook, com uma ligação, encorajar, porque os dias são maus. Os dias são maus, mas Deus é bom. No versículo 26 fala assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeita a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Esse pecado deliberado é aquele pecado depois que a gente já conhece a verdade. Então, esse pecado, a Bíblia fala que a única expectativa dele é de juízo e de fogo intenso. É aquele pecado que a gente planejado, aquele pecado
gente peca sabendo o que está fazendo, calculado, planejado. No versículo 29 fala assim, no versículo 30, perdão. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez. O Senhor julgará o povo, terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Então a nossa justiça, o nosso julgamento aqui, ele vem do Senhor, não vem de mim, não vem do pastor, não vem do irmão, não vem de ninguém, mas é Deus quem vai nos julgar. E Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor, aqui como fala no versículo 31. No 32 fala assim, lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que foram tratados, com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, e ela será ricamente recompensada. Por isso não abram mão das confianças que vocês têm. Então Deus conhece suas lutas, Deus conhece seus problemas, as dificuldades que você tem enfrentado. E Ele vê tudo. E assim como Ele vê, às vezes que você foi solidário, estendeu a mão, ajudou o seu próprio. E a Bíblia fala que Deus vê e que Ele recompensará. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Irmãos, essa palavra é uma palavra para mim de encorajamento, de perseverança, e eu quero dizer que Deus, Ele vê tudo que você tem passado, tudo de ruim e tudo de bom também, porque Deus também tem nos abençoado ricamente, poderosamente nesse momento. Mas persevere, não olhe para trás, não volte para trás, não volte, tenha fé em Deus, tudo vai valer a pena. E o Senhor fala aqui que o meu justo viverá pela fé. E é assim, né? Esses dias a gente tem vivido isso, tem vivenciado isso. Que a fé de Deus esteja em você, a coragem, que você não retroceda, que você se encoraje com essa palavra, que Deus possa falar mais ao seu coração, em nome de Jesus, e que haja salvação na tua casa, na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto,
crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Se eu amo a mensagem da cruz, demorei teu amor proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma trocar. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Sim, na cruz, oh sim, na cruz, oh sempre vem ao fim, vou descansar. Salvo além Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, ó Pai que estás no céu, muito obrigado por este culto, muito obrigado por este momento de louvores, ó Pai. Nós sabemos e cremos que o Senhor está em nossos lares, ó Pai, presente com cada um de nós, ó Pai. E nós te agradecemos, já pedindo que o Senhor continue a falar conosco, a tocar em nossas vidas, em nossos corações, a trabalhar em nós, ó Pai. Que o Senhor dê continuidade ao culto, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações através da mensagem, que o Senhor use o pregador dessa noite. É isso que nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, meus queridos. Eu espero que com vocês esteja tudo bem. Aqui em casa estamos ótimos, muito melhores do que aquilo que mereceríamos, porque o ser humano acha que tudo o que ele tem de bom é por merecimento. E se nós formos analisar as nossas vidas pecaminosas, o que merecemos mesmo é muito menos do que aquilo que pela misericórdia de Deus nós temos. Hoje a palavra de Deus vai ser um pouco diferente, porque normalmente a gente fala alguma coisa da Bíblia e depois explica com as nossas palavras o que aquilo quer dizer e a aplicação daquilo na vida das pessoas. Mas quando a gente vai defender a veracidade da Bíblia para alguém, uma das coisas que a gente fala
é que, apesar dela ser feita por vários autores, em períodos diferentes, em locais diferentes, com o intuito de mandar essas palavras para pessoas diferentes, ela se completa como uma coisa só. Então, o que eu fiz hoje foi pegar versículos da Bíblia e interrelacioná-los, colocá-los em uma ordem específica, considerando vários livros, várias cartas, vários autores diferentes, e fazer com que tudo isso desse um sentido. Então, absolutamente nada do que for dito na mensagem vai ser palavra minha. É exatamente o conteúdo de várias referências, de várias passagens bíblicas que, postos numa ordem exata, se autoexplicam. Uma mensagem 100% inquestionável, porque é 100% dela palavra de Deus. Eu só usei diferentes versões da Bíblia e recorri aos originais para adaptar alguma palavra de uma forma um pouco mais fácil de se entender, mas, no geral, o conteúdo da mensagem não se altera, independente de qual a versão bíblica que foi usada. Aqui eu uso a Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Revista e Atualizada, a Nova Versão Internacional e a Nova Versão Transformadora. E em raríssimas ocasiões eu usei o original para conseguir adaptar uma fala melhor, para que o entendimento ficasse melhor, mas sem sair da essência daquilo que o versículo diz. Então vocês podem acompanhar pelas Bíblias de vocês as referências e eles vão estar lá exatamente como estão na sua Bíblia. Talvez um pouquinho diferente com as palavras, mas a essência vai estar exatamente lá. Em muitos casos vocês vão achar que sou eu falando, com as minhas palavras, mas é exatamente aquilo que a Bíblia está dizendo. E ela se completa de uma forma tão fenomenal, tão maravilhosa de se ver, e ela dá um sentido tão fluido que nem parece que são versículos diferentes ou versões diferentes. Mas como são muitos versículos, eu não tenho como fazer aquele tipo de imagem animada que vocês estão acostumados dos últimos vídeos. Então eu vou colocar alguns versículos isolados e na parte principal da mensagem eu vou colocar todos os versículos na tela com algumas palavras em cores diferentes. Então, as cores que forem iguais são relacionadas, e aí você vai conseguir relacionar um versículo com o outro. Essa imagem eu vou estar deixando no final para o pessoal poder baixar, mas ela não vai estar com todos os versículos usados na mensagem. Ela vai estar apenas com aqueles usados durante a imagem. Então, eu vou pedir para que o nosso querido pastor Januário e a Zilma façam a oração de início e logo depois já começa a mensagem. Que Deus abençoe a vida de vocês. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, te louvamos, ó Pai, por mais um dia na tua presença, Pai. Amém, Jesus. Ó Deus querido, Deus maravilhoso, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade concedida, ó Pai, por mais esse dia alcançado, meu Deus. Amém, Jesus. Ó Deus querido, que teu Espírito, ó Pai, possa nos conduzir, a Deus, nesse culto, ó Deus, Amém, para nós Jesus. aprendermos, Assim seja, para nós Senhor. meditarmos, ó Pai, na tua palavra, Deus. Amém, Jesus. Abençoa o teu servo, ó Deus, que está com a responsabilidade, ó Deus, de transmitir essa mensagem, Sim, ó meu Pai. Deus, usa Toma essa poderosamente. vida nas tuas santas mãos, ó Pai, Assim querido. seja, Senhor. Oh, Deus querido, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Abençoa a tua igreja, o teu povo, aqueles que te buscam, aqueles que estão clamando pelo teu nome. Sim, meu Deus. Ó Deus querido, que os Glória problemas ao da nome de vida, ó Jesus. Pai, não sejam empecilho, ó Deus, mas seja um degrau a mais, ó Deus, na vida de cada um de nós. Amém, Jesus. Possamos crescer e avançar para o alvo que é Jesus Cristo, ó Amém, Pai. Jesus. Oh Deus Pai, querido, seja o teu abençoa nome. toda tua igreja, a fonte de Negueb, ó Pai. Toma em tuas Sim, meu mãos, ó Senhor. Pai Vai de querido. encontro a cada Não um deixa servo, que meu ninguém Pai. se afaste, ó Pai, nesses dias difíceis, ó Pai, da vida. Sim, Jesus. Mas que seja motivo para nós chegarmos mais, ó Deus, cultuarmos mais, orarmos mais, ó Deus, Sim, fazermos mais a Jesus. tua vontade, ó Assim Pai. seja, Senhor. Pois eu já te agradeço, ó Pai, e te Glória louvo, em ó teu Pai, no nome, nome Jesus. do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos que vieram antes de nós por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E por isso é necessário que nos atentemos ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Vemos, entretanto, aquele que por um pouco de tempo foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Porque era correto para Deus guiar muito de seus filhos, aperfeiçoados pelo sofrimento, à glória, por meio do autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados são de um único Pai. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Portanto, visto que temos um esplêndido sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Sendo assim, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus, e se sacrificar pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Todo sumo sacerdote é escolhido entre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele deve oferecer sacrifícios por seus pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E disse ainda: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com choro àquele que podia salvá-lo da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu e, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, ainda temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem estar ensinando, vocês necessitam de alguém que lhes ensine novamente os princípios básicos da palavra de Deus. Estão necessitando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é imaturo como um menino e não tem experiência no ensino da justiça. Assim, também nós, quando éramos imaturos como meninos, estávamos reduzidos à escravidão debaixo da lei, mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos.
Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, pensem assim: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo. Apesar de ser dono de todos os bens, deve obedecer a seus tutores e cuidadores até a idade determinada por seu pai. E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba e Pai, assim que já não és mais considerado escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. De agora em diante, não os chamo mais de escravos, pois o escravo não sabe o que seu senhor faz, mas eu os chamo por amigos. Cumpriu-se assim a Escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi considerado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé já não tem mais valor e a promessa é inútil. Sendo assim, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja, dessa forma, garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a mesma fé de Abraão. E se somos de Cristo, também somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Por isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. É o inverso. Usem-na para serem escravos uns dos outros, em amor. E quem quiser estar entre os mais importantes deve ser servo de todos. E sirva de todo o coração, como se estivesse servindo ao Senhor e não às pessoas. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado fosse aniquilado e não mais fôssemos escravos do pecado. Pois todo o que peca é escravo do pecado, pois as pessoas são escravas do que quer que as tenha dominado. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à justiça. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desdenhará o outro. Então, quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Ora, se morremos com Cristo, temos a certeza de que também com ele viveremos. E por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelos desvios feitos sobre a primeira aliança. Pois ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi achado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Ao escravo do Senhor não convém contender, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Vivam como se fossem pessoas livres, mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como escravos de Deus. Honrem a todos, amem os irmãos, hajam com reverência a Deus e honrem ao rei. Por isso, quando sofria, não fazia ameaças, mas rendia-se àquele que julga com justiça.
Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por imensa nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos é empecilho, o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Pois vocês sabem que a prova da sua fé gera perseverança. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Pois que vantagem há em suportar castigos recebidos por se fazer o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, também seremos, da mesma maneira, participantes da sua glória, o sofrimento e a glória futura. Deus recompensará a cada um conforme os seus atos. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam honra, glória e imortalidade. E quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a coroa da glória que nunca perece. Então, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus escravos o servirão. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem choro, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Enquanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela se atentarem, como a uma luz que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã nasça em seus corações. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e adiante dos seus anjos. Porque todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai em seu trono. O que vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada,
para que seja capaz de encorajar pelo verdadeiro ensino e de refutar os que se opõem a ela. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e maravilhas para enganarem, se for possível, até mesmo os escolhidos. Assim como, no meio do povo, apareceram falsos profetas, assim também haverá entre vocês falsos mestres, os quais ensinarão, secretamente, heresias para a perdição, até ao ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, fazendo vir sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo, e a sua aniquilação não tardará. Ora, se Deus não poupou nem os anjos que pecaram, ele os lançou no inferno, em abismos obscuros, onde ficarão confinados até o dia do julgamento. E nem poupou o mundo antigo, mas salvou Noé, que anunciava a justiça, e 7 pessoas de sua família, quando assolou com um dilúvio o mundo dos perversos, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Ainda assim, resgatou Ló, afastando-o de Sodoma, por ser ele um homem injusto, afligido com a vergonhosa imoralidade daqueles homens abomináveis. E isso é porque o Senhor sabe salvar das dificuldades os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Quero ser como criança, te amar pelo que dar a inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que dar a inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente
A graça e paz, irmãos. Vamos orar. Senhor, quero te agradecer por essa palavra de hoje, que ela sirva de alimento para a nossa semana e que ela sirva de alimento para nossas vidas. Que o Senhor abençoe a vida de cada irmão aqui da igreja e a vida dos demais também. Que nesse momento de dificuldade, que Deus possa estar colocando a sua mão e abençoando aqueles que passam por momentos de maior tribulação. Que o Senhor abençoe a nossa semana e ótima semana a todos. Amém.